Vamos dar início, então, à nossa live, que tem como tema... Olá? Certo, ficou bom. Vamos lá, os últimos ajustes, pessoal, certo? Então, quero dar muito boas-vindas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, aqui hoje iniciando com esse novo desafio, né? É muito legal, muito bacana a gente poder utilizar desses mecanismos para estar mais próximos dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos. Então, a nossa live de hoje tem como tema planejamento estratégico na pandemia. O ser humano tem, né, mais variáveis situações de colocar-se diante das suas emergências, né? E esquece do que é importante. E é por isso que vive apagando incêndios, tentando apagar incêndios, resolvendo um problema, criando outro, certo? E eu pergunto para vocês fazem um planejamento do seu dia? Vocês fazem um planejamento do mês de vocês? Fazem um planejamento do ano? Se você respondeu que sim, parabéns. Agora, se você respondeu que não, fique nessa live e entenda por que o planejamento estratégico é tão importante na vida das pessoas e das organizações. Eu quero dar as boas-vindas à minha parceira dessa live de hoje, a professora e atual gestora da área da saúde do município de Diamantino, a nossa secretária Cleide Maria Zil. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui hoje. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito ao Fernando, né? Mas principalmente à FIDE, a instituição onde eu me formei, onde eu tenho assim sempre uma grata lembrança, né? De volta. Foi aqui que eu comecei, né? Todo o meu processo de formação acadêmica, né? Agradeço mesmo. Fico muito feliz de ver uma live com 52 pessoas, né? Esse é o organismo que nós devemos nos preparar, porque eu acho que pós-pandemia, muitas coisas não voltarão mais como era antes. E eu acho que antes da gente entrar nela, já se falava que era possível, né? Cada um estar no seu espaço e trocar aprendizado. Eu acho que a pandemia nos trouxe isso, né? E a gente está se reinventando o tempo todo, né? E aí, quando o Fernando me fez o convite, eu achei muito pertinente o convite, até porque eu falo assim, que nesse momento não tem ninguém que não esteja se replanejando, se reorganizando, né, para poder seguir a vida, né? Acho que é o maior aprendizado que a gente tem nesse momento. Com certeza, com certeza. E falando um pouquinho sobre o planejamento estratégico, né, que é o nosso tema hoje, nós gostaríamos de saber da senhora, como atual gestora, qual a importância do planejamento estratégico na área da saúde, por exemplo, que é a pasta onde hoje a senhora atua como secretária. Bom, é importante frisar, né, que o planejamento estratégico, ele é importante em todas as áreas, ele é absolutamente possível de ser feito na nossa vida, e nas outras áreas, né? E aí, a importância é, quando a gente tem um plano, um planejamento de ação, a gente também tem várias estratégias, nós temos vários campos de atuação. Então, sem o planejamento estratégico, é muito difícil você conseguir com que as metas sejam realizadas. Eu vou falar um pouco da minha experiência como gestora. Na área de saúde, é toda permeada por planejamento. O Sistema Único de Saúde, as pessoas têm uma ideia, das vezes, de que ele não tem planejamento. Na verdade, é a área que mais se tem planejamento.
E dentro do Sistema Único de Saúde, que foi até meu trabalho de formação como administradora, foi planejamento estratégico dentro do sistema público, focada na área de saúde. Eu aprendi que lá a gente tem que fazer mesmo o planejamento, e aí a gente tem aqueles planejamentos estratégicos macro, né, o mediano e o que chega ao micro, que também a gente vai chamar na matéria, né, do planejamento operacional, né, tático e aquele processual. Então, são os 3 momentos do planejamento, né? É como se eu tivesse um sonho, aí eu tenho o sonho que é o planejamento estratégico, que é macro, né? Eu coloco esse sonho dentro de um processo. Daí eu tenho a questão processual, né, que é fazer com que esse planejamento seja escrito, seja acordado entre partes, né, tenha pessoas que venham para dentro desse planejamento, e aí a parte operacional, que seria o quê? São as pessoas atuando dentro desse planejamento. E o que mais é importante no planejamento estratégico é que ele não é algo fixo, né? Eu não posso mudar. Como tem muitas estratégias, como a gente pode se utilizar de muitas estratégias, é possível que no meio do caminho a gente altere, né, negocie com o sonho inicial e comece a fazer as alterações para que as coisas aconteçam. Então, assim, planejamento estratégico dentro do Sistema Único de Saúde, ele é extremamente importante, porque ele é o que vai nos dar a base de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de tudo que se pensa para que aconteça, né, dentro, para as pessoas. E aí, se falando de saúde, tudo a gente começa um planejamento inicial, por exemplo, no ano de 2020, como é este ano, né? Em janeiro, com a possibilidade de ter uma doença que vá ter mais índices, né? Probabilidade de melhoria. E aí você tem, em março, como é esse ano muito atípico, uma doença desconhecida. E aí foi o momento que a gente mais viu que o nosso planejamento, ele nos fortaleceu, porque nós já estávamos dentro de um processo. O que a gente teve que fazer é repensar todo esse processo. Muito bem. E analisando, assim, como os próprios teóricos colocam o planejamento estratégico dentro desse contexto todo, como é aí, para a senhora, justamente fazer essa contrapartida em relação à teoria versus prática, né? Em relação a que os próprios livros trazem, toda a questão do contexto teórico traz. Então, como é fazer um planejamento estratégico utilizando a teoria versus a prática? Então, planejamento estratégico, esse trabalhado por nós, ele nasce da árvore dos problemas. Né? Acho que vocês têm aí na ilustração dos livros de vocês, né? A teoria, né, da árvore dos problemas. A gente coloca os problemas e nós temos os indicadores. A gente coloca esses indicadores no meio, no centro, né, da árvore, e mediante esse indicador, o que é esse indicador, né, dentro da área de saúde, por exemplo? O indicador óbito, né, óbito de pessoas acima de 60 anos que tem uma patologia, por exemplo, que pode ter algumas patologias. A gente coloca que dentro do ano de 2020, a gente tem que dentro daquilo que a gente tem, a gente teria que ter somente 27 óbitos, porque a gente trabalha isso. Então, o que a gente imagina são 27 óbitos. Então, eu coloco esse problema, o óbito das pessoas acima de 60 anos. A gente tem um número, então vamos dizer, né, que a gente tem um número elevado desse óbito. Eu vou colocar ele dentro da árvore, então a gente usa a árvore dos problemas. Depois que eu faço a árvore dos problemas, dentro desse processo teórico, né, que a gente tem lá no nosso livro, diz assim, olha, vamos fazer a árvore dos problemas. Então, a gente coloca no centro dessa árvore o problema e vai ramificando. Isso a gente faz. O que a gente faz? Todo final do ano, a gente ramifica os problemas, chama as 22 unidades e diz, olha, vá para a sua comunidade e converse com a sua comunidade, pergunte à sua comunidade
O que é que vocês acham que a gente pode fazer para que esse problema seja resolvido? E aí você está usando o diagnóstico situacional, né? Que lá também no trabalho de vocês vão ver que existe lá o processo de diagnóstico situacional. E aí você está ouvindo aquelas pessoas que são envolvidas naquele processo. Aí você faz um diagnóstico situacional, que é o que a gente faz. Aí traz novamente, né, as 22 unidades, já que elas foram a campo, ouviram, traz elas novamente de volta, faz uma outra reunião e elas já trazem as suas individualidades. Senta com todo o grupo e pensa, para que a gente possa diminuir o óbito dessas pessoas acima de 60 anos, quais são as estratégias que nós vamos criar? Ora, nós vamos criar a estratégia de melhorar a educação e saúde. Nós vamos utilizar mais a questão preventiva. Aí a gente vai colocar isso como um objetivo, né? Objetivo geral. Então, o objetivo geral seria o quê? O objetivo geral é diminuir óbitos de pessoas acima de 60 anos com a patologia de diabetes, vamos colocar assim. Aí esse é o geral. Depois vem os específicos, né? Que são as estratégias. O que é que você vai fazer com cada um desses objetivos? Vou colocar lá 5 objetivos específicos. Nós vamos fazer educação em saúde, nós vamos ir a campo buscar esses pacientes. Tá, ok. E depois que eu coloco isso, eu vou pensar qual é a infraestrutura que eu tenho para esse tipo de trabalho. E aí a gente vai envolver os recursos, né? Dentro do planejamento estratégico, a gente fala sobre os recursos. Quais são os recursos? De infraestrutura, recursos humanos, tecnológicos, né? Isso também está lá no nosso livro. E aí você vai pensar, eu tenho esses recursos? Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Se eu não tenho esses recursos, como é que eu vou ter recursos humanos, infraestrutura e a tecnologia para conseguir esse objetivo? Depois que eu pensei nisso, o indicador ele vai me ajudar muito, né? O meu indicador é esse. Na saúde nós temos indicadores para tudo. Aí eu vou pensar, bom, isso tem que ter um prazo, isso tem que ter quem faz, como faz, em que prazo isso vai acontecer. Aí você vai criar um plano de ação, né? Criado o plano de ação, depois eu tenho que ter um medidor. O que é o medidor? É a avaliação desse plano de ação. Aí eu vou pensar, como eu vou medir isso? Então, eu vou medir isso assim, em 2019 tivemos 28 óbitos, o meu medidor será menos 10 óbitos em 2020. Essa classificação vai baixar, eu tinha um percentual, eu quero menos, esse vai ser o meu medidor. E esse medidor chega lá no final do ano, eu preciso fazer um confronto, aí vem o processo da avaliação. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, isso que é importante, porque o planejamento estratégico, ele vai dizer assim para vocês, ó, de tempo em tempo, vocês podem fazer a reavaliação. E como que a gente faz a reavaliação em saúde? De 6 em 6, aliás, de 3 em 3 meses para algumas metas, e de 6 em 6 meses para outras metas. Mas, por exemplo, para essa, eu faço uma avaliação trimestral também. Então, dentro do trimestre, eu vou observar, diminuiu, aumentou. Se aumentou é porque eu não estou conseguindo. O que eu planejei não está dando certo. Então, vamos rever essa estratégia, vamos fazer outra estratégia. Beleza. Quando eu faço, por exemplo, as reuniões mensais com o hipertenso diabético, é porque eu estou dentro de um planejamento. Mas aí, chegou no terceiro mês, eu vejo que essas reuniões não estão resolvendo. Ora, a gente chama o paciente, mas mesmo assim, ele continua tendo algumas situações. Então, vou mudar. Foi muito legal, eu gostei muito ano passado, quando uma unidade fez isso. Ela disse assim, olha, de 3 em 3 meses, não dá, eu preciso me aproximar desse paciente, eu vou reavaliar ele mês a mês. Foi muito bacana, por quê? Porque aproximou o paciente começou a tomar a medicação correta, chegou lá no final, o paciente que estava já debilitando, melhorou, porque ele se sentiu mais acolhido, então, assim, no meio do caminho, a gente mudou a estratégia, né, que é o planejamento estratégico permite.
uma das próprias premissas de planejamento estratégico é essa questão da flexibilidade. E isso é legal ver como a saúde atua com essa flexibilidade em relação ao planejamento estratégico, certo, Cleide? Sim. Então, Então, é essa flexibilidade mesmo em relação a esse planejamento estratégico, né? Como você mesma disse, essas reavaliações de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, justamente para ajustar esse plano de uma maneira que consiga atender as necessidades, né, daquela área, por exemplo. e qual que é o maior indicador? Eu vou dizer para a população, né? As pessoas acham que, assim, quando eu faço uma crítica ao sistema, as pessoas não gostam. Eu sempre falei isso para os profissionais que trabalham comigo. Quando alguém faz uma crítica ao sistema, é porque ele não está devolvendo aquilo que eu preciso, né? Então, a gente precisa reavaliar. Então, assim, o paciente fez uma crítica. Realmente, inclusive, eu falo para ele, as mudanças, às vezes, do nosso comportamento no planejamento estratégico, está muito do ouvir. Quando eu ouço a queixa, e essa queixa me traz isso. Tem muita coisa bacana na saúde que eu vejo, assim, que as unidades foram se reorganizando. Quando o paciente, uma vez o paciente disse assim, olha, muita gente falta consulta, como que eu vou fazer para esse paciente vir na consulta? Me lembro que um deles criaram um quadro de gestão à vista, dizendo, hoje nós tivemos 10 faltas, e as pessoas foram observando, dizendo, nossa, mas 10 e deixou, então tinha 10 pessoas que poderiam ter vindo para o posto e não veio, porque da agenda, aí a pessoa disse, então a agenda não vai funcionar, a gente vai ter que pensar outra forma de agenda, e aí que foi repensada outra forma, então assim, é muito bacana quando esse planejamento ele é vivo, e esse planejamento a gente vai olhando ele, vai dizendo, olha, não está funcionando, aqui vai, aqui não vai. E aí você chega no final de semestre, você vai dizer assim, eu tinha planejado 80%, mas porque a gente fez muito esforço, chegamos a 100% da meta. Isso é muito bacana, ouvir e ver acontecer. E justamente por ter essa flexibilidade, é que nós gostaríamos de saber como foi para a senhora em relação à pandemia, que é o foco da nossa palestra hoje, como foi elaborar o planejamento estratégico no final, aí em dezembro de 2019, e ter que readaptar ele aí em março, quando começou os primeiros casos aí na nossa cidade de Covid. Como foi, assim, essa atuação para vocês lá na área da saúde? Deve ser, né? Na minha história, né? Na minha experiência de planejamento, mas deve ser também na experiência dos 292 funcionários, a maior delas. Porque nós víamos, inclusive nós falamos isso, nós fizemos o planejamento, a reunião de planejamento para fechar números em dezembro, né? E nós olhamos para aqueles números em dezembro do ano passado, que são os 23 indicadores que a gente trabalha, nós olhamos os 23 indicadores, eles eram animadores. Porque a gente tem a parte dessa de indicadores, aí a gente tem a parte de infraestrutura, que a gente também olha, a parte de recursos humanos. Então, a gente olhou para o final de 2009 e falou assim, olha, os nossos indicadores estão bacana, nós conseguimos, só não tínhamos conseguido 2 indicadores, né? Um é sobre a mamografia e um outro indicador, que são 2 indicadores que não dependem só do município, e um outro tinha sido a questão da vacina, porque a Penta, no passado, ficou 8 meses sem chegar para o município, a gente não alcançou a Penta. Mas a gente olhou aquele indicador e disse, gente, que bacana, olha, o nosso indicador está dizendo que a gente tentou e a gente não conseguiu, mas não dependia só do município, dependia dos outros órgãos, né? Até naquele ano, no final de 2019, os médicos apresentaram os indicadores, que foi uma coisa bacana que aconteceu na saúde, porque antes quem apresentava era só os enfermeiros, e aquele ano a gente, não, vamos pedir para o médico vir, fazer a apresentação. E a gente olhou aquele ano, e aí, assim, muitas coisas que a gente tinha planejado para construir, para fazer as reformas, para compra, né? Porque nós fechamos o ano de 2019 com mais de 3 milhões de compra em relação a equipamentos, né? Que a gente precisava. Ana, que bacana. Então, a gente tinha 4 metas esse ano, né? E, assim, quais eram as 4 metas?
a construção do que aconteceu ainda, chegou a estar acontecendo, né? Mas, assim, era a construção lá da Caeté, da cobertura da Caeté, a reforma do pronto atendimento, organizar lá em Desciolândia o alambrado e as outras coisas, a lavanderia, construir lavanderias em 4 unidades, fechar os 23 indicadores e continuar com alguns programas e ações. Quando nós fomos para 2020, em janeiro de 2020, nós fizemos a nossa reunião de planejamento com todas as unidades, nós olhamos para aquele cenário e dissemos, esse ano nós vamos com mais, nós tínhamos outras metas também que foram impostas, porque todo o Sistema Único de Saúde mudou, né? Nós tínhamos novas formas de cálculo e novas formas, tínhamos 6 indicadores que a gente teria que trabalhar esse ano, mais os 23, mas a gente falou, não, mas esses 6 indicadores que é a questão da diabetes, questão das grávidas, da hipertensão, dos testes de AIDS, de HIV e DSTs. A gente olhou para aquilo e disse, gente, esse ano está tranquilo, como a gente vem trabalhando no planejamento, já faz 3 anos, e a gente já gostava daquele momento de troca, no passado não foi bom isso aqui, nós não aprendemos com isso, esse ano vai dar bacana. Em janeiro estava todo mundo dizendo assim, meu planejamento tá beleza. Tanto que a gente olhava, todo mundo saía lá com seu planejamento, saímos mesmo em janeiro com o nosso planejamento, dizendo, meta de vacina, nós vamos conseguir. Tinha a unidade já dizendo, esse ano meu outubro rosa eu vou fazer melhor, meu novembro eu vou arrasar, eu vou fazer tal estratégia. Nossa, vocês não têm ideia do tanto que a gente pensou assim, os eventos nós vamos fazer mais próximo da comunidade, né? E, de repente, gente, começam os noticiários, né? No final de janeiro, preocupando muito. Fevereiro, chegando no país, e em março, foi o nosso primeiro contato com um suposto paciente COVID. Naquele momento, a gente já tinha muitas informações para alterar os planejamentos, né, alterar toda a estrutura, mas pensa vocês, em março, nós tivemos que nos reunir, né, as 22 unidades, porque hoje é 23, mas é 24, na verdade, mas eram 22 unidades, nos reunir, né, que foi a primeira reunião que nós fizemos, todo mundo sem máscara ainda, sem ter ideia do que estava se passando na nossa cabeça, do que estava se passando. Tivemos que nos reunir e dizer assim, nós vamos ter que enfrentar uma situação que nós não conhecemos, um vírus que nós não temos ideia do que é isso, e ele está dizendo assim, que a gente precisa se reorganizar. E aí, quando a gente teve esse a primeira deixa de que a gente poderia ter um paciente que veio de São Paulo, que estava suspeito, eu vou dizer para vocês, a gente não sabia, naquele momento, e não tinha muita gente para nos apoiar, para dizer assim, como que eu vou? Eu vou até a ele vem até a nós, o que a gente vai fazer? Eu lembro que naquele momento, e para vocês terem uma ideia, na Secretaria de Saúde, a gente não tinha nem todos os equipamentos que a gente usa hoje. A maioria dos equipamentos que a gente usa hoje como proteção nossa eram equipamentos de centros cirúrgicos. Nós não usávamos isso dentro de uma unidade de saúde normal, né? O máximo que a gente usava dentro das unidades de saúde, claro, eram as luvas e máscara para procedimento. Nem a equipe usava máscara o tempo todo. Era para procedimentos e procedimentos que tivesse aerosol, procedimentos. Quem mais estavam preparados dentro das nossas unidades eram os dentistas, porque os dentistas lidavam diretamente com algumas situações que obrigavam eles a usar alguns equipamentos, IPIs. E aí a gente teve que sentar e dizer assim, olha, nós precisamos nos reorganizar num todo. Vocês querem ver qual foi também a nossa maior dificuldade, Fernando? Né? Foi olhar um para o outro e dizer assim,
nós vamos ter que cuidar desse paciente, não podemos ter contato com esse paciente. Como? E a gente dizia assim, e eu me lembro muito bem que numa das reuniões eu disse para as enfermeiras, vocês vão ter que criar um espaço de isolamento. Nas 20 unidades, nós não tínhamos espaço de isolamento, nós tínhamos problema de espaço, né? Porque dentro das unidades, as salas são sala do enfermeiro, antecede a sala, né, dos técnicos de enfermagem, aí você tem uma sala de curativo, você tem uma sala de vacina, você tem uma sala preparatória, e essa sala de isolamento? E essa sala separada de tudo e de todos para poder fazer o atendimento. E eu, profissional, eu vou usar a luva, eu vou usar o capote, eu vou usar, porque o capote é aquela roupa toda, eu vou usar os outros paramentos, mas quem garante que como é que eu vou? E a gente nem sabia direito como isso se contaminava, não tinha muita informação. Então, assim, e como é que você vai dizer para a pessoa, vai dar tudo certo? A gente não sabe como que está funcionando direito, a gente não sabe muito bem o que é o vírus, mas você vai lá e atende. E eu acho que isso foi o momento mais difícil, porque eu me lembro que o dia que aquela moça apareceu aqui no município e ela não era do município, foi um dia em que a gente tinha que dizer para ela, olha, fica aí na sua casa que nós vamos te visitar. Mas como a gente vai visitar ela, né? E aí foi uma tarde toda, gente. Acredito no que eu estou falando, foi uma tarde toda, a gente ligando para todos os lugares, inclusive quem mais nos deu suporte naquele momento foi Brasília, foi uma equipe de saúde de Brasília, que já tinha vivido um momento igual ao nosso, que nem Mato Grosso, ao certo, a gente sabia como fazer, que nos deu suporte, disse, olha, vocês têm que fazer isso, 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 e tem que estar paramentado dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí que a gente conseguiu, né, começar a cair mesmo sobre nós, e aí a gente teve que pensar de imediato. Eu preciso conversar com a unidade básica de saúde, porque ela precisa se organizar. E aí essa unidade básica de saúde dizendo assim, como é que eu vou atender paciente COVID, paciente grávida, hipertenso, diabético, como eu vou atender? E naqueles dias, em março, também na campanha, né, na campanha de vacina. Nós estávamos em cima de uma campanha de vacina. Como é que eu vou atender esse paciente de vacina para ele não se contaminar? E aí eu vou dizer para vocês, foi impressionante. Foi por cadeia, né? Como os agentes comunitários se reinventaram, como que a equipe do NASF se reinventou, como que a equipe de reabilitação se reinventou, como que a equipe de odontologia se reinventou, né? Como que os enfermeiros se reinventaram, os médicos tiveram que se reinventar. E eu fico olhando assim, a vigilância sanitária sai do seu papel sanitário, vai para o papel de fiscalizador, vai para o papel de rua, a própria equipe da Secretaria de Saúde como base, né? E a equipe da dengue, da endemias, que além da dengue ainda tem mais essa coisa do Covid, né? Eu acho que, assim, março e abril e maio, gente, foi, assim, 3 meses de muita informação, porque daí as informações, você tem que criar um plano de contingência para o mês de abril e dizer como que você vai tratar o Covid dentro do seu município, mesmo você não sabendo como que é. Né? E aí a gente vai para esse plano de contingência, repensando tudo, todas as áreas da saúde, né? E como é que como é que a gente vai fazer tudo isso? Né? E como é que a gente vai conseguir recurso para comprar? Porque o que eu quero dizer para vocês? O que a gente gastava um ano disso aqui, ó, de máscara, eu passei a gastar em um mês. Porque aí eu tenho que trocar essas máscaras de 2 em 2 horas. Eu preciso garantir para todos eles, o tempo todo, que eles vão estar paramentados e que eles não serão contaminados.
E aí vamos repensar a saúde do trabalhador, que a gente vinha trabalhando a saúde do trabalhador, mas agora eu vou pensar a proteção do trabalhador, como é que eu vou fazer com que ele levante de manhã, vá trabalhar e não traga doença para dentro de casa, né? Então, assim, eu falo para vocês, nós ainda estamos remodelando, tanto que nós terminamos no mês passado todo o nosso planejamento de reformulação de tratamento em saúde no tempo do Covid. Então, assim, não é uma coisa fácil, não foi uma coisa simplista, eu acho que foi algo que fez com que todos nós, enquanto saúde, não só saúde, porque nós impactamos nas outras secretarias, a promoção social teve que se reinventar para nos ajudar, a obras teve que se reinventar para nos ajudar, o gabinete teve que se reinventar para nos ajudar, né? A administração teve que fazer isso, a finanças, todo mundo teve que vir para dentro. Então, assim, a gente teve que ter um músculo muito forte, mas nós ainda estamos nesse processo. Pensem em vocês, Fernando. Eu nunca pensei em ter um centro Covid, nunca, né? Nas melhores das opções, nós nunca pensamos como eu vou organizar um centro só para atendimento de pessoas que estão infectadas com um vírus que eu não conheço. Nunca. Não tínhamos isso. Nós tivemos que criar espaços. Né? Lá no pronto atendimento, vocês olham, aquilo ali, nós tivemos que pensar aquele espaço. Né? Olhar ele e dizer, não, aqui é possível isso. E aí isso tudo tem vigilância sanitária por detrás. E lá no próprio espaço que a gente ocupa do hospital, nós tivemos que pensar. E esse espaço dá. E aí você tem que pensar, dá, mas e agora? E aí, né, tem essa questão da própria vigilância, porque assim, gente, nós estamos em pandemia, mas nenhum órgão parou de cobrar o que se deve cobrar. Eu acho que assim, eu devo escrever um livro. Eu falo que eu vou escrever um livro. Vamos né? esperar esse livro, No mês vamos de esperar. dezembro de 2019, e aí março de 2021, quando a gente começa uma nova história. Mas eu vou dizer a vocês, novamente, foi o planejamento que nos salvou, porque nós tínhamos uma base, e ainda temos essa base de discussão, né? E mesmo na pandemia, tudo aquilo que a gente planejou para o ano de 2020, nós estamos conseguindo, graças a Deus. Nós fizemos a nossa reunião de avaliação de planejamento na semana passada, e nós mesmos olhamos e dissemos, olha, está sendo muito difícil, mas nós estamos cumprindo com as nossas metas, lógico que reduzidas, né? Mas estamos conseguindo. E nós vemos a importância, né, do planejamento estratégico na atuação na saúde, como a professora Cleide colocou para a gente, utilizando principalmente os recursos humanos, os recursos financeiros e toda uma questão da estrutura, de como foi difícil modelar isso e se adaptar diante de um novo planejamento. E aí nós falamos bastante, ela disse, na questão do planejamento dos planos de contingência, e como esse plano de contingência ele pode ser efetivo dentro do planejamento estratégico. E é isso que eu quero trazer aqui agora, professora. Como o plano de contingência, ele pode auxiliar o planejamento estratégico, como utilizar o plano de contingência para ter um planejamento efetivo que traga resultados positivos às nossas ações no dia a dia. Então, o plano de contingência, ele está dentro do plano estratégico. Né? O plano estratégico, ele prevê os planos de contingência, porque são as coisas excepcionais, né? São as ações de emergência, que foi o que aconteceu conosco. Porque tudo que a gente faz em saúde hoje, a gente tem a lei maior, que é a lei da pandemia, né, que é essa lei que vem da Organização Mundial de Saúde, que reconhece o vírus como algo que a gente não tem controle. E aí ele vai dizendo assim, agora vocês criem o seu plano de contingência. O que é esse plano de contingência? Precisa entrar em ação um novo olhar nesse momento. Tudo aquilo que você pensou lá está validado, mas você vai ter que repensar aqui. Agora, enfrentando
essa lógica de que você tem uma doença, que você não tem vacina, você não tem cura, e nós sabemos muito pouco sobre isso. Em contrapartida, você tem que continuar ofertando saúde à população, porque hoje a gente não vive só Covid, né? As pessoas aqui dizem que a gente está vivendo só por conta do Covid, nós vivemos para toda a questão de saúde. E aí, Fernando, o plano de contingência ele foi muito importante, porque eu só tô, assim, eles estão colocando sobre o áudio, tá mesmo ruim. Aí vocês têm que falar aqui no chat, eu acho, né? Tá ruim o áudio, pessoal? Ou tá tranquilo para a gente continuar, para a gente adaptar? Dá para Para mim continuar, aqui tá né? tranquilo. Do Fernando eles estão Dá falando. para continuar. Ah, tá, dá um eco. Tá. Aí, assim, o que a gente teve que fazer? A gente teve que pensar esse plano de contingência. Então, esse plano de contingência, ele trazia as 23 unidades, mas dizendo para ela, a partir de agora, nós vamos ter que pensar isso dentro do sistema. Então, vigilância sanitária, você faz o quê? Ah, a gente faz vistoria nos mercados, parará. Então, agora, além da vistoria, você vai ter que ensinar as empresas. O que a gente teve que ensinar? Quais são as medidas sanitárias para esse momento? Olha, então nós vamos manter o distanciamento, nós vamos selar isso aqui, vocês vão usar máscara, vão usar EPIs, vocês não vão poder se aglomerar, e aí a gente teve que repensar isso. Ah, e como que essa informação chega nesse comerciante? Nós vamos fazer reunião? Não pode fazer reunião, não pode aglomerar. E agora? E agora nós vamos ter que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, reuniões virtuais. Ora, mas ninguém sabia fazer reunião virtual, gente. Quem que fazia live antes da pandemia? São as pessoas que estavam mais conectadas com o mundo. Nós não fazíamos live, e agora nós vamos ter que aprender a fazer live. E aí tem muita gente que não acredita. Não, mas e aquele bar do Zé lá? Lá não adianta, lá não tem live. Lá nós vamos ter que ir à noite, chegar lá e falar para eles, olha, o vírus existe, é real, e o senhor não pode ficar sem máscara. E aí você ouvia, ixi, eu já ouvi isso várias vezes, minha filha, o dia que tiver que morrer, eu vou morrer, não tem esse negócio, parará. Tá, então tá. Gente, aí tá. A mídia, o que a mídia vai trabalhar? A população não acredita, tem gente que não vai acreditar enquanto não morrer um. Olha, pior, né, do que tudo é ouvir isso, né? As pessoas não vão acreditar se não morrer um da família deles, as pessoas não vão fazer o que vocês estão pedindo. E aí uma outra mídia brigando, né, lá atrás, dizendo, não, abre, outro fala, fecha, outro fala, não, isso não é isso não é isso. Pensem em vocês, muita informação e muita desinformação. Aí a gente pensou, e a farmácia, a parte medicamentosa, vai existir medicação? Não vai existir medicação? Qual medicação a gente vai usar para sintoma? O que a gente não vai usar? Aí aparece no mundo os kits, né? Meu Deus! Lá dentro do nosso plano de contingência, a gente já colocou, né? Que todo medicamento que viesse a ser utilizado para sintomas seriam vistos por médicos, nós temos uma comissão de farmácia, nós temos tudo isso dentro da saúde organizado, né? Todos os medicamentos que são comprados através de uma remume, não se compra medicamento aleatoriamente, né? É conforme a doença existente no município. E aí também vem a situação de como é que a gente vai fazer para continuar as visitas dos agentes comunitários, esses agentes comunitários não virem a pegar o Covid. Essa foi uma parte bem difícil, porque a gente teve que pensar, repensar e dizer assim, não, cada agente comunitário vai pegar aqueles pacientes que ele acompanha, eu acompanho 50, eu acompanho 20, eu acompanho 200 famílias, vai fazer dentro desse aplicativo maravilhoso, porque o WhatsApp agora virou um instrumento de trabalho fantástico. Vai fazer grupo de WhatsApp, e dentro do grupo de WhatsApp vai dizer, seu Manuel, sua receita não precisa vir na unidade, ela vai ser prescrita para mais 6 meses. Eu vou mandar foto para o senhor, tá, seu Manuel? Não venha na unidade.
senhor tá bom, seu Manuel? O senhor não tem nada? Não, então não fica andando. Fica em casa, usa máscara, usa o álcool em gel. Não precisa vir, seu Manuel, fica aí. Seu Manuel fica lá, mas o filho do seu Manuel não fica lá. O filho do seu Manuel vai para a festa e volta para dentro da casa do seu Manuel. E já tivemos óbitos exatamente por que disso, né? E aí, como é que eu vou pensar o jovem que não está mais na escola, que é uma das grandes preocupações nossas? Dentro do plano de contingência está dizendo que a gente precisa cuidar da saúde do adolescente e tudo mais. Como que eu vou fazer os exames? Ampliaram-se muitos exames. Eu tive que comprar mais 12 exames para dar conta de... Olha, não sei. Vamos pensar nesses exames, a comissão vai pensar nisso. Olha, como que nós vamos pensar nesse paciente que eu preciso, eu não tenho nenhum tomógrafo, nós não temos nenhum tomógrafo na região inteira, o único tomógrafo que nós temos está lá em Tangará, Cuiabá, e um particular em Mutum, e agora? Porque o exame de tomografia para esse tipo de situação é necessário. Bom, então nós vamos mandar esses pacientes para Cuiabá, vamos comprar esse serviço de quem a gente tem contrato no Hospital do Câncer. Mas como você vai mandar para o Hospital do Câncer? Eles vão pegar Covid lá. Quantos pacientes não querem ir para Cuiabá porque vão pegar Covid? Não, gente, mas a gente vai pensar. Eles precisam ir daqui paramentado, mas eu não tenho nem para os meus funcionários, agora eu vou ter que dar para esses pacientes, então vamos classificar. Quem são esses pacientes? Olha, esses pacientes de hemodiálise, não tem como eu abandonar, são pacientes dependentes, eu preciso organizar esse paciente. Ótimo. E os demais? Pronto, Cuiabá cortou todos os exames. Não tivemos exame março, abril, maio, mas chegou em junho, não tem mais jeito, vamos começar a liberar, as dores começaram. Então, a gente foi olhando todo o processo e montamos o plano de contingência. O nosso plano de contingência, ele tem mais de 100 páginas, porque daí nós baseamos nos outros planos de contingência, porque aí o Estado nos ajudava muito com os planos de contingência, e ele é todo baseado naquilo que a gente faz dependência. E ele tem mais de 120 anexos. Por quê? Porque eu tive que refazer o fluxo da lavanderia, porque antes eu só tinha volume de lavanderia lá no PA, no pronto atendimento. Mas agora, nas unidades todas, eu tive que mudar o sistema de lavagem de material e equipamento. Nós tivemos que repensar até como as pessoas que limpam as unidades iam trabalhar. Ora, não adianta. Se eu atendo os pacientes, agora toda unidade de saúde aqui funciona assim. Pelo período da manhã, são os programas grávidas, os hipertensos, diabéticos, as emergências do dia, nada que tenha a ver com Covid. E à tarde só atende pacientes Covid. Paciente suspeita Covid é no período da tarde, em todas as unidades. Mas então, entre o período da manhã e o período da tarde, de manhã nós fazemos, mas à tarde a mulher da limpeza teria que estar aqui 5 horas da tarde. Por quê? Porque eu atendi um paciente que ele era suspeito, ele pode ter tocado em alguma coisa. Então, as mulheres da limpeza começaram a ir nas unidades bem pela manhã e iam para casa e voltavam no final da tarde. Vejam vocês, operacional, né? Nós estamos falando do operacional já. Nós pensamos estratégico, fizemos o processo e tem que ir para o operacional. Até isso nós tivemos que mudar. Para vocês terem uma ideia da dimensão das mudanças que aconteceram, né? Medicamentos também, né? Nós tivemos que repensar como entregar esse medicamento e, mesmo assim, entregar um medicamento que o nosso protocolo está baseado, gente, no protocolo de Madrid, que foram os médicos em Madrid que sentaram e disseram: esses medicamentos é para sintomas, não é para ficar entregando para a população, porque senão dá problema. Mas esse planejamento é para sintoma. Imagina vocês, nós adaptamos, os médicos muito corajosos, eu falo que eles são extremamente corajosos, adaptaram um protocolo de tratamento que a gente vê que dá certo. Né? Agora, se é realmente, sabe como que a gente vai poder responder isso? Anos lá na frente, até quando alguém dizer realmente, né? Tá. Mas a saúde, ela é feita disso, né? Ela é feita de muitos desafios. Em relação a esses desafios, professora, como é a questão do monitoramento e avaliação desse plano estratégico?
Então, nós estamos agora, até, eu acho que eu vim para cá com isso, Fernando. A nossa secretaria, a gente tem que, de 4 em 4 meses, a gente chama de relatório quadrimestral. Não sei se aparece, parece, né? Aqui, ó. Tá só virado. É um relatório, primeiro e segundo quadrimestre, né? É um relatório, e a gente já trabalhava com isso. Aí, o que vem nesse relatório? Eu vou ter que dizer quais foram todas as receitas que eu recebi. Isso já é normal na saúde. Agora, na pandemia, e aí eu vou dizendo quais foram todas os serviços que eu fiz. Por exemplo, está aqui na minha mão, porque amanhã eu vou apresentar isso para o conselho. Por exemplo, o Centro de Especialidade Médica. O que ele vai falar? Quantos atendimentos clínicos eles fizeram? Quantas especialidades? Quantos atendimentos ambulatorial? Quantas consultas de ginecologista? Quantas consultas de pediatra? Quantas consultas odontológicas? Quantos eletrocardiogramas? Quanta consulta de enfermeiro? Quantas trocas de receita? Quantos preventivos foram feitos? Quantas consultas de enfermagem na gestante? Quantos testes do pezinho? Por quê? Por quadrimestre, nós temos uma meta. Sim. E aí, o que vai acontecer? Eu coloco essa meta e coloco também o resultado dessa meta. O que nos deixou bem satisfeitos, talvez, né? É que a gente achou que isso ia estar baixíssimo. Nós imaginávamos que a gente não ia chegar, mas ainda temos. Os serviços, eles continuam mais lentos. Não vou dizer para vocês que nós temos os mesmos atendimentos do ano passado. Mas o que a gente faz? A gente monitora dessa forma. Essa é a nossa forma de monitoramento e de avaliação. E tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, também existe um sistema. É um sistema a nível nacional, chamado DigiSUS. O DigiSUS é o planejamento da saúde. O que a gente faz? No mês de janeiro, eu fui lá e coloquei o meu planejamento inteirinho nesse DigiSUS. E coloquei lá, tenho meta tal, meta tal, meta tal. Aí, as unidades, eu tenho 32 sistemas para alimentar. Aqui em Diamantino, todas as unidades, na tecnologia, nós temos tudo é interligado. Eu, com esse é porque o meu aparelho de telefone está ali. No meu aparelho de telefone, eu tenho um sistema e eu acesso o sistema em qualquer lugar. Se alguém me disser assim, Cleide, eu estou aqui na unidade do Buriti, faz mais de 2 horas que eu estou aqui esperando. E ninguém me atendeu. Eu vou lá no sistema, você fala o seu número do seu cartão SUS para mim, e dentro do sistema, eu coloco o seu número do cartão SUS e ele vai me fazer um mapa. Aí ele vai dizer assim, Fernando, deu a entrada dentro da unidade no sistema às 7h20. Às 7h22, ele foi para a triagem. Na triagem, mediu a pressão, olhou isso, olhou aquilo, tudo isso eles têm que lançar. Saiu da triagem, Fernando voltou para a sala de espera e tinha 7 pessoas a serem atendidas. Ele vai ficar mais ou menos 2 horas e meia de espera. E aí, depois, quando o Fernando entra na sala da médica, eu recebo todo o histórico de tudo aquilo que a médica conversou com o Fernando e todos os medicamentos e todos os exames que ela passou para esse paciente. Aí eu olho todo esse histórico e aí eu já sei, esse paciente, ele recebeu um exame que eu vou resolver dentro do município. Ele vai fazer uma ultrassom pelo município, ele vai fazer exame de sangue, vai fazer mais de 40 exames que eu tenho. Mas esse paciente tem um exame que não é do meu município, que foi para a central de vaga, ele não precisou ir lá na central de vagas. Só o médico pega no sistema, que antes a pessoa tinha que subir lá na central de vaga e levar o papel. Não precisa mais fazer isso de forma alguma. Bacana. Ali de dentro da sala do médico, ele já faz isso e já vai dizer para ele, olha, o senhor vai na farmácia municipal, porque o médico também tem lá dentro
do sistema se tem ou não a medicação em estoque. Essa medicação tem estoque. Quando não tem estoque, ele diz, olha, essa medicação hoje está faltando na farmácia básica. Mas tem a farmácia popular que dispõe também, que aí cruza os dados. Vai dizer, ó, lá também não tem, a senhora vai ter que achar uma forma de comprar essa medicação. Ou a senhora vai ter que fazer um exame que não tem dentro do município, vai para a central de vagas, está demorando 40, 60, mais dias para a senhora poder ser atendida. Porque todos os dados o meu sistema cruza. Com quem que eu não tenho hoje ainda o cruzamento de dados? Às vezes é só com o próprio hospital que a gente ainda não conseguiu interligar. Mas entre nós, as 23 unidades, a gente sabe tudo que acontece nas 23 unidades, inclusive controle de estoque nosso, todo ele é dentro do sistema, né? Aquela pessoa que faz gestão de estoque, é dado um alerta para ela se ela só tem 2 daquele material e tudo mais. Então, assim, essa é uma forma da gente avaliar também os serviços, né? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, eu cheguei lá e nem fui atendida. Eu olho lá no sistema, a pessoa só nesse mês foi atendida. No começo do mês, por exemplo, dia 10, ele já foi na unidade 5 vezes. Aí eu pergunto, por que o senhor está indo tantas vezes na unidade? Não, eu fiz só uma. Só que aí eu olho o sistema está dizendo, ele foi mais. Né? Então, assim, e esse paciente, às vezes, gente, nós também fizemos uma coisa que deu bem, bem certo. Aquele paciente muito queixoso, vai muito na unidade, a gente mapeou ele no ano de 2019. E aí a gente começou a caracterizar ele, dizendo assim, olha, esse paciente está precisando de uma ajuda psicológica. Esse paciente, ele não tem ninguém que cuida dele, por isso que ele vem muitas vezes na unidade. A gente começou a mapear qual era a situação atrás da doença. Sim. O que ficou muito legal, muito bacana. Aquele ano, aqueles 23 pacientes que a gente conseguiu fazer de experiência, né? Que a gente fala que a gente está usando uma base, né? Uma amostra. Foi muito bacana, porque aqueles 23 pacientes, eles melhoraram naquele ano. Por quê? Porque a gente foi além só desse contato. E isso era um plano que a gente tinha para esse ano forte, de fazer com que todas as unidades trabalhassem esse projeto piloto. O Covid não deixou ainda, mas vai deixar em outra oportunidade. Então, a senhora, como gestora, acredita que o planejamento estratégico ele traz resultados? Como traz. Né? Eu já falei tantos resultados, né? Eu sou a pessoa que mais acredito que o planejamento... É porque, assim, né, gente? Se a gente tem um plano, eu estou dentro de uma base. E se eu tiver que mudar essa base, eu tenho um plano. Eu sempre falava isso para eles. O que nós vamos fazer? Com todas as estratégias que a gente tinha em 2019, nós vamos olhar para ela e dizer, é a partir de você que nós vamos repensar. E a gente não estava solto, nós estávamos dentro de uma infraestrutura, porque a gente já sabia, por exemplo, que nós não tínhamos oxímetro para todo mundo. Oxímetro, né, que faz a medição da nossa questão da pressão, nós não tínhamos, nós sabíamos que nós tínhamos só em 2 unidades. Então, aquilo já me dá uma noção de valor. Bom, se eu não tenho, se isso é obrigado, agora eu preciso ter mais 12. Eu não parti do nada. Outra coisa que a gente não tinha, por exemplo, né, na parte de compras, a gente sabia que a gente não tinha, a gente tinha aquele termômetro, mas aquele termômetro que usa embaixo do braço. Mas e agora? A gente não pode mais tocar. Bom, então agora vamos ter que comprar o termômetro digital. Então, quantos nós temos? 0. Vamos ter que comprar 24 termômetros digitais. E é um custo bem elevado, porque a pandemia levou tudo quanto foi valor, né? Beleza, então a gente não tem. Então, você vê, ó, se você já sabe o que você não tem, o planejamento vai fazer isso com você. É mais fácil para você planejar e dizer, isso vai ser necessário. Quer ver uma outra coisa que com a pandemia a gente teve que adquirir? São ampliar o serviço do eletrocardiograma. Porque o que a gente tinha era suficiente para aquelas patologias que a gente vinha trabalhando. Só que agora a gente observou, não é mais. Então, o que eu tive que fazer? Adquirir um eletrocardiograma para a zona rural,
para Caeté, para Bojuí, para Derciolândia, mais um para o Centro Covid, mais 2 para o pronto atendimento. Só aí a gente já teve um outro olhar. Então, assim, para que serve o planejamento? Para isso, gente. Né? Eu partir do momento daquelas coisas que eu preciso, eu tenho tanto, mas isso não é suficiente. Isso não vai dar certo. E eu preciso de mais do que isso. Né? E é a própria história assim, ó. A gente trabalhava 8 horas. Mas e aí? A parte odontológica não vai mais fazer odontologia. O que está acontecendo? Só atende urgência e emergência. Esse profissional odontológico, o que eu vou fazer com ele? A gente sentou na equipe e disse, olha, gente, como a unidade é pensada, equipe, esse profissional de odontologia, ele vai se integrar nas ações da equipe. Qual ação? Ele vai ajudar a organizar uma fila, ele vai fazer relatório, que agora os relatórios são imensos, ele vai ajudar a ligar para as pessoas que estão doentes. E a gente pensou, nossa, que bacana, olha o tanto de coisa que pode ser feita. Perdemos uma conexão aqui, mas já já a gente volta com o pessoal do Instagram. Enquanto isso, Cleide, vai falando para a gente como é para você os desafios de trabalhar o planejamento estratégico como gestora. Na administração? Isso. Gente, sabe qual que eu acho que é o maior desafio para trabalhar planejamento estratégico? Primeiro, dados. Eu acho que a questão do planejamento, ela passa muito por essa questão dos dados reais, né? Uhum. É o que a gente chama de diagnóstico, né? Como é que eu construo um diagnóstico em cima de dados reais? O que eu sempre falo para quem trabalha comigo. Os dados que nós estamos informando hoje como saúde é como será o financiamento da saúde daqui para frente. Né? Então, assim, os dados, eu acho que é um grande desafio, né? Os dados é um grande desafio. Isso. Voltou? O Instagram voltou. Preciso que você entre. A gente voltar com a transmissão. Eu acho que você tem que me convidar de novo aí. Peraí, pessoal, estamos resolvendo um problema tecnológico. Exatamente, sistema de informação. Fer, acho que você tem que convidar aqui, tem? Entra de novo na live, no Instagram da Feed. Na transmissão. Aqui. Ao vivo. Só um pouquinho, pessoal, a gente já continua. Conseguiu? Não, só não está aparecendo a imagem. Não está aparecendo nem você. Você tem que entrar na live da Feed. Já entramos, meu amor. Está aqui, ao vivo. Peraí, Fer, eu vou sair. E entrar de novo. Peraí. Pessoal, enquanto isso, o pessoal que já quiser formular as perguntas para a Cleide estar respondendo, ou para mim também, pode estar mandando no chat ou pelo Instagram também, que as meninas vão estar colhendo aqui, as perguntas vai passar para a gente, já para a gente ir finalizando, tá bom? Então, quem já quiser fazendo as perguntas, já podem fazendo as perguntas ali pelo chat ou pelo Instagram também. Ele é o pessoal que está acompanhando pelo Instagram. Agora sim, você tá. Pronto, Fernando. Me aceita aí, Fer. Aceitei já. Pronto. Voltamos. Voltou para a porta. E a câmera aí? Isso, aí, Fer. Bom, então, assim, acho que os grandes desafios
é formar uma base de dados, né, para que você possa criar realmente uma árvore de problemas, porque até problemas você tem que ter dados reais para poder pensar que é um problema. Eu acho que a base de dados é um grande desafio. Outro grande desafio é fazer com que esse plano ele contenha todas as angústias e todos os sonhos. O que isso quer dizer? Todos nós queremos muita coisa, mas você precisa limitar isso dentro de um espaço de 4, 6 anos. Né? Então, você precisa ser muito forte na questão do que é o seu objetivo de fato. Né? Meu objetivo é, né, me formar como acadêmico e me tornar um grande professor da área de administração. Vou colocar aqui simplório. Ou o meu objetivo enquanto saúde é fazer com que mude-se a forma como se dão os óbitos dentro do município. Então, eu preciso, de fato, ter o problema, ter o objetivo real, palpável, e dialogar, então, esse problema com as pessoas e trazer. Não é, o planejamento estratégico não é meu, o planejamento estratégico está voltado para algo. Isso dentro do espaço de tempo. A gente fala 10 anos, né? A gente faz sempre os planos estratégicos para 10 a 5 anos. Mas dentro desses 10 a 5 anos, eu preciso integralizar ele, né? De quando é que realmente eu vou conseguir. Na saúde, geralmente, a gente faz os indicadores para 5 anos, que é sempre pegando um mandato, deixando um ano para o outro seguir esse indicador. Então, assim, é para 5 anos. Então, assim, esse é um grande desafio também. Como é que eu vou pensar, né, a longo prazo? Esse exercício do pensar a longo prazo e colocar dentro desse longo prazo tudo que você vai fazer. Uma outra situação é recursos humanos, né? Como vou integrar as pessoas para pensar para 10 anos, sabendo que dentro dos órgãos públicos, de 4 em 4 anos, nós vamos ter eleições, né? E essas eleições, elas irão mudar alguns direcionamentos em relação a esse plano estratégico, né? Outro grande desafio, eu acho que é o processo mesmo da infraestrutura e tecnologia para lidar com tudo isso. E hoje, mais ainda, a tecnologia. Né? Como é que eu vou me firmar dentro de um processo tecnológico que vai me ajudar? Então, acho que esse também é um grande desafio em relação ao planejamento estratégico. Uhum. Fer, eu acho que eu perdi só a conexão do Perdeu a Instagram. conexão do Instagram. Ok, pessoal. Vocês já quiserem ir mandando para a gente as perguntas, Acho que eu tá? perdi aqui. Não sei se o meu celular. O Elter mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Boa noite. Como acadêmico, gostaria de saber se tem um plano estratégico para a possibilidade de aulas presenciais para esse ano, já que muitos lugares que estão mais em greve já têm as suas aulas retornando. Isso nós vamos ter que ver com... Fernando, Oi. eu posso até ajudar o Elder na angústia dele, é a minha. De todos nós. Elder, deixa eu te falar. Hoje eu li um texto muito interessante que falava assim, que nós vamos ter que, aos poucos, retornar à nossa vida normal, né? Ao normal. E, junto com isso, pensar esse processo da pandemia. Eu acho que as aulas presenciais, no momento que nós estamos hoje, ela ainda... Eu não sei se para o adulto, eu acho que para o adulto a gente tem que repensar, sabe? Assim, repensar bastante, viu, Fernando? Eu acho que isso vale até. Para o adulto, eu acredito que as aulas presenciais, elas já possam seguir um modelo, né, de prevenção, de afastamento,
de várias situações, entendeu? Sim. Eu acho que é bacana. E, nossa, professor Rodrigues, professor, ele é coordenador de curso, né, lá em Paraná, que legal, está nos assistindo. O professor Marcelo foi um grande parceiro da minha vida de experiência profissional. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar retornar, viu, Helder? E eu acho que vocês mesmos que estão em casa vai ter que fazer as propostas de como a gente retornar. Eu acho que é muito possível que o adulto retorne, porque o adulto ele vai ter que ficar no seu distanciamento, vai ter que usar máscara, né? Nós vamos ter que manter realmente tudo aquilo que é solicitado pela vigilância sanitária. Porque o vírus, todos nós sabemos que o maior problema é que eles são gotículas, que ela pode ficar aqui nesse espaço que eu estou, né, embora eu esteja de máscara. Tem uma outra situação também, que é essa assim, ó, se a gente prometer para nós mesmos que nunca mais vamos tocar no rosto, a gente elimina 70% da possibilidade de contágio, porque o contágio, ele está muito nisso. Se eu tocar nos meus olhos, se eu tocar nos meus lábios, se eu tocar na minha boca, se eu tocar na minha face. Isso aí ajuda também bastante o contágio. Mas o contágio também está sobre aqueles lugares, nos espaços que eu estou. Então, eu acho interessante a sua pergunta, Elton. Mas também eu acho que é interessante vocês provocar as instituições. Porque quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer muito da nossa parte. Né? A gente já deve voltar pensando, eu vou fazer a minha parte. Eu acho que não deve retornar às aulas de crianças, porque as crianças a gente não tem controle sobre elas, e as crianças, a gente já tem uma experiência com o vírus de que a carga viral de transmissão delas é muito alta, é muito grande. Com elas a gente não consegue, mas eu acho que o Elter já deve estar para mais de 18 anos, os demais também. Sabe, Fernando? Eu acho que já dá para a gente pensar em voltar aos poucos. E eu estou dizendo isso, assim, para provocar, até porque eu estou dentro de um processo de um protocolo que não permite ainda. Mas a gente vai ter que começar a se permitir. Ok, temos mais uma pergunta. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode escrever no chat ou mandar pelo Instagram. Aproveita e pergunta, gente. O que mais? Não estou conseguindo ver. Acho que não tem, Fernando, dúvidas. Esse povo está muito estudioso em Temos casa. uma aqui, temos uma. Bom, a leitura é, né? Ah, tá. A gente percebe que existe uma dificuldade, Cleide, em relação à logística, né? Quando se fala na volta às aulas da universidade, a questão da logística, porque nós temos muitos alunos que são de outras cidades, e essa transição aí entre cidades também, acho que seria uma dificuldade em relação à questão do contágio, à questão da transmissão do vírus. O que você pensa A sobre isso? primeira, o que fez com que a gente não permitisse mais as aulas foi exatamente a logística, né? Não foi o espaço da sala de aula, porque isso a gente vai controlar. Mas a logística foi a primeira coisa que fez com que todas as questões de aula fossem suspensas, né? Por quê, gente? Porque, na verdade, eu não tenho como controlar as políticas de combate ao Covid em todos os municípios. Né? A gente não tem. Eu posso ter uma política aqui, o outro município tem autonomia de ter outra política e o outro outra política. Então, acontece que a gente vai ser receptor. Acaba que a FID, ela seria como se ela tivesse dentro de um protocolo, de um projeto, né? E dentro desse projeto ela é a receptora de pessoas estranhas que poderiam estar trazendo vírus para o município. Isso ia se proliferar de uma forma muito maior. Por isso que eu estou mesmo dizendo aos alunos o que a gente tem que pensar, como retornar. Eu acho que a presença física todos os dias, gente, eu comecei essa live falando isso para vocês.
a gente precisa sentar, se olhar e dizer, tem coisas que não voltarão mais. Eu acredito que alguns encontros presenciais, mais assíduos talvez, mas aquela rotina normal, nós vamos para alguns anos, eu acho que nem ano que vem a gente consegue fazer com essa integralidade, pelo que a gente está vendo sobre o vírus. Cleide, até tem uma pergunta ali da Lenice em relação qual seria o plano estratégico para a prevenção e a questão da vacina, né? Se existe já alguma. Na verdade, Lenice, assim, ó, todos nós, se dependesse da nossa vontade, eu até falei, eu já vou fazer um ginásio, preparar um ginásio para a vacina, né? Mas a questão da vacina, a gente tem pedido muito, né? Para que todos os cientistas que estão envolvidos, a gente sabe que tem mais já de 20 tipos de vacinas sendo estudadas, sendo repensada. É o próprio país dizendo, olha, eu vou fazer de tudo para que quando a vacina chegar. Só que essa vacina ela não vai chegar para todos, hein, gente? A gente tem que pensar que quando essa vacina chegar, ela vai chegar assim, ó, para os grupos de prioridade, para esses, para aquele. E a vacina tem a questão também essa de passar pela experiência, né? Como é um vírus, ela vai ser igual a todas as outras vacinas, praticamente. Todos os anos ela terá que ter um novo implemento, uma nova. Então, assim, o nosso sonho de consumo é que ela realmente, né, que emplaque uma vacina, uma delas até o dezembro, e depois que isso acontecer, a gente sabe que a gente vai ter aí mais 6, 7, 8 meses à frente de muito trabalho para fazer com que essa vacina chegue até nós. Né? Porque, primeiro, que vai ter que ter toda uma autorização, mesmo que a Anvisa avisa, venha a liberar um pouco mais rápido, a gente sabe que ainda vem um trâmite aí. Eu digo para vocês, eu não acredito que antes de 10, 11, 12 meses ainda, a gente vai conseguir fazer isso com uma integralidade que a gente quer. Mas, assim, para receber a vacina, a gente já pensou tudo, né? Já pensa até como fazer a fila. A gente brincou, já estamos pensando até como fazer a fila para isso. A gente só quer a vacina, né? Só quer a liberação dela, para que a gente possa realmente, né, fazer com que isso aconteça. Bacana. Nós temos a pergunta do José Carlos, né? Se voltarem às aulas e aumentar o contágio, vocês têm algum plano definido para esse caso? Eu acredito que justamente pelo Para as plano aulas. estratégico, né? Para as aulas. É o processo sanfona, gente. É o A processo sanfona. flexibilidade, né, Cleide? A gente vê a questão da flexibilidade do plano estratégico justamente por conta disso, ele se adaptar de acordo com as. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Você quer ver uma coisa que a gente tinha muito medo de liberar? Era a questão das academias. O que a gente falava? Ó, libera a academia e vocês vão ver, vai proliferar o vírus que só. Liberamos a academia com todas as questões. Não se proliferou como a gente imaginou. Ó, foi bacana tal. Só que agora a gente já vai até fechar algumas situações. Por quê? Porque agora já está muito comum, está muito banal, e a gente está vendo que o contágio volta. Né? Então, assim, por exemplo, vai se liberar as festas. O que vai acontecer? Já está acontecendo, e daqui a 10 dias vocês voltam e me perguntem de novo. Começou um número muito alto de pessoas, dependendo de outros serviços, principalmente do sistema de saúde. Hoje, gente, a região de Sinop, a região de Sorriso, Mutum, a regional de Rondonópolis, regional de Cáceres, todas elas indicando, nós estamos com 100% das nossas UTIs lotadas. E aí, vou dizer para vocês, nós que estamos nessa região aqui, nós todos somos dependentes de serviços de UTI e de enfermaria de Cuiabá. E quando eu olho naquele boletim falando 77% da capacidade, então, assim, é muito pouca gente para se trabalhar. Então, assim, o grande problema do vírus é que ele é um vírus violento, ele é um vírus de transmissão muito alta, que não dá tempo de eu curar a Silvani, que está aqui, por exemplo, para poder receber outro paciente.
Eu recebo 100 pacientes de uma vez só. E é isso que faz com que o colapso aconteça. Então, por isso também que a gente fica contendo as pessoas. Então, assim, quando houver a questão de ter mais casos, a única coisa que a gente tem é o isolamento. Essa é a única arma que a gente ainda tem, é dizer, não, precisa parar, isola, para esse processo, porque senão a gente não vai dar conta, né? Acho que o E nós Fabiano. temos a pergunta do Fabiano, que vai falar quando houve um abrandamento das medidas de contenção do coronavírus pelo Poder Público Municipal. Houve aumento expressivo dos casos no município? Né? Vou explicar para vocês. Por exemplo, amanhã mesmo eu vou estar falando sobre isso. Há 3 semanas atrás, a gente tinha uma extensiva fiscalização, as pessoas estavam mais receio, estavam se cuidando um pouco mais. Aí o que aconteceu? A gente percebe que de semana para cá as pessoas se descuidaram. As festas devem estar muito fortes, né, no processo. E aí o que está acontecendo? Entre segunda e terça. Segunda-feira eu tive 30 suspeitos. Na terça-feira eu tive 42 suspeitos. Então, é um número muito alto, expressivo, que começa a dizer, olha, vai ter que fazer um controle maior, que é o que a gente hoje já sentou, disse, olha, a gente vai ter que puxar de novo o processo, porque começa a crescer o número de suspeitos, então começa a crescer demanda, né? Infelizmente, a gente vai ficar no processo sanfona, até com que as pessoas, ou a gente adquira mesmo o hábito, porque eu acho que não é impossível viver sem festa e viver sem aglomeração. Eu acho que isso é uma das coisas que é possível no mundo, né? É extremamente possível se eu quero sobreviver. Eu acho que sem trabalhar é que a gente não pode. E dentro do ambiente de trabalho, a gente já tem todos os critérios a serem seguidos. Eu vou dizer a vocês, gente, eu estou há 6 meses trabalhando dia e noite. Quem me conhece sabe. Eu viajo, eu venho, eu vou, eu ando, porque essa é a minha função como secretária, porque sentada numa mesa no ar-condicionado eu não vou conseguir nada. Eu vou para dentro das unidades, né? Eu vou para dentro dos locais, mas eu não me descuido um segundo, não me descuido, tanto que eu não nem live eu consigo fazer se eu estiver no ambiente sozinha, eu já não consigo mais fazer sem a máscara. Né? Imagine se eu observar que tem alguém perto. Essa questão do toque, né? Eu evito totalmente o toque, realmente. Ambiente, eu evito tocar ambiente totalmente. Eu realmente passo álcool o tempo todo. Eu me cuido, né? Em relação. Desde o começo a gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa imunidade. Então, assim, vitamina C, vitamina D, zinco, isso não é dito que não pode ser tomado, porque são vitaminas que a gente poderia ter tomado a vida toda. Fazer uma alimentação bem feita, tomar bastante água, dormir quando pode dormir. Né? Tudo isso a gente sabe que faz bem. Então, tudo aquilo que faz bem para a saúde, a gente tem que fazer em dobro. Né? E aí, assim, a contenção, quando a gente segura, a gente observa que diminui. E amanhã eu vou falar muito sobre isso, porque sabe qual é a impressão que eu tenho? É que o povo está achando que o vírus acabou. Eu tenho uma grande certeza que nós estamos muito cansados dele, mas ele está aí e fazendo as tragédias que a gente já conhece. O Carlos está falando, então não é mais coerente aguardar mais do que ter que regredir, aumentando os casos e fechar novamente os estabelecimentos? Ou o risco vale a pena comercialmente falando? Deixa eu falar com a Maria Alves, quando ela pergunta do kit Covid. Até assim, ó, Maria, a gente não tem kit Covid, né? Até esse é bom que a gente explica, né? A gente tem um protocolo de tratamento Covid para sintomas, né? Sintomas de Covid. E aí, existem restrições, sim, né? E isso, por exemplo, em qualquer lugar já está escrito, isso já está bem solucionado até. Toda pessoa, para tomar qualquer medicação, ela precisa de um médico
e de um receituário. Nós, brasileiros, nos automedicamos muito mesmo. Não é só nós brasileiros. Se vocês conhecerem lá fora, vocês vão ver que eles se automedicam muito mais do que nós até. Mas nós sempre fizemos automedicação. Nós fomos criados de uma cultura de falar assim, eu estou com dor de cabeça. Aí o dono já vem e fala, estou achando não sei do quê. O outro fala, não, negativo. Eu fui no médico, seu João me deu uma receita, da receita inteirinha, cara. Então, assim, ó, ele me deu esses 7 remédios, compra os 7, você vê como vai melhorar. A pessoa vai lá, ah, esse aqui é controlado, como que eu faço? Eu não tenho a receita. Peraí, vou ligar para um amigo meu. O filho dele é médico. Fulano, só escreve aí para mim, assina, assim, tá, não vai fazer nada, isso não faz mal, isso não vai fazer mal. Não faz nenhum exame, não vê nada. Aí o que acontece? Daqui a 2 semanas vem lá o papo de novo das tomadas do comadre do céu. O remédio que você me deu quase me matou. Claro que vai matar a comadre, porque não é o mesmo remédio que era para a outra. A outra tem outro sistema do corpo. Às vezes ela tem um batimento cardíaco, né, com problema, às vezes ela tem uma diabetes que ela não sabe, ela tem uma pressão alta, né, ela tem um rim que não está muito bem, ela tem uma indisposição corporal, então tudo isso vai cair aí, ó, nas doenças crônicas, principalmente. Tem muita doença crônica que você toma medicação, que são medicações que te ajudam a viver e te ajuda e está te matando algumas outras coisas dentro do seu corpo que você precisa repor, mas está dentro desse composto. Então, assim, tome muito cuidado. Essa discussão mesmo que fica, né, da hidroxicloroquina, da cloroquina, toda pessoa para tomar essa medicação precisa passar pelo médico. A azitromicina, gente, a azitromicina é um antibiótico. Para que eu possa tomar uma azitromicina, eu preciso passar pelo médico. Agora, o zinco é vitamina, mas aí tem que também, às vezes, perguntar para o médico. Se eu ficar tomando muito zinco e eu tiver um problema renal, eu tenho que tomar cuidado. Vitamina D, também, eu tenho que tomar ela dentro de uma medida. O certo é comer, né? Os alimentos que já contêm todas essas vitaminas, a gente pudesse comer. Mas aí, as outras medicações, a ivermectina, ela faz mal. Se você tomar ivermectina o tempo todo, ela vai fazer mal para você. Ah, mas eu vou tomar ivermectina só uma vez. Ótimo, né? Ah, eu vou tomar a cada 15 dias. Até quando? As pessoas ficam, eu vou tomar até quando? Você sabe quando vai terminar a pandemia? Seu organismo vai aguentar essa medicação? Então, a gente tem tudo isso, a gente tem que ter médico. Eu sempre falo, medicação é com médico, né? E ele vai te dar as melhores respostas. Mas vamos finalizar já com a pergunta do José Carlos, né? Giangarelli, né? Isso, Giangarelli. Já vamos passar para os agradecimentos, tá? Então, o José Carlos disse que eu falei anteriormente, então não é mais coerente aguardar mais do que ter que regredir, aumentando os casos e fechando novamente os estabelecimentos? Ou o risco vale a pena comercialmente falando, Cleide? Giangarelli, o que eu posso falar para você? Aqui no município a gente tem usado do bom senso. Por exemplo, agora teve esse novo do governador, né, onde ele disse que é para fazer as festas. A gente não, o nosso decreto aqui não vai permitir isso, né? E a gente também, desde o início, você vai olhar que o nosso comércio, somente aqueles de festas e os ligados a bares, restaurantes, é que a gente não é que a gente não deixou de trabalhar. Veja você, eles continuaram trabalhando. O delivery, gente, validado. Quem soube lidar com o delivery sabe, ganhou até mais dinheiro, porque teve menos custo em algumas coisas, entendeu? Então, assim, nós só não permitimos. Desde o início, a gente não foi muito agressivo, também não abrimos demais. Como agora o nosso decreto, ele não abriu mais do que aquilo que a gente já está trabalhando. E a gente está vendo que se a gente conseguir organizar como está, consegue ter a questão econômica, a gente consegue ter a questão da saúde e a gente consegue repensar, porque eu vou dizer para vocês, eu admiro muito a raça brasileira e o povo brasileiro. Que, gente, o que já apareceu de negócio novo nessa pandemia é uma coisa de louco, né? Quantos novos serviços
apareceram com a pandemia. Né? Quantas coisas a gente nem imaginava e virou venda, né? E virou oportunidade de negócio. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente acreditar que a gente nunca mais vai ser o mesmo. E que reinventar vai ser preciso. E para isso precisa um bom planejamento. Bacana. Já quero agradecer aí a participação de todos e principalmente... Deixa eu falar com a Stephanie Luana, né? Ah, Stephanie Luana, né? Eu estou vendo aqui que você disse que você enquadra num caso suspeito, né? Teve um contato com outro colega, está com sintomas, né? Eu sei que é assustador. Eu vou dizer para você, Stephanie, que eu já vi bastante isso. Mas o que vai validar esse momento seu? Você vai ser orientada por um profissional, porque você trabalha dentro de uma área de saúde. As pessoas que trabalham dentro de saúde, elas têm muita integralidade com o outro da saúde. Eu tenho certeza que as pessoas vão te orientar, que você vai ter um teste, que você vai ter toda uma orientação para ficar em casa. E é a questão de você vivenciar com seus 4 filhos, sabe o que vai fazer a diferença? É você usar a máscara, é você se distanciar um pouco deles, é você fazer uso das suas coisas, né, separada dos outros, é você se olhar e pensar assim, ó, tudo vai passar. Você tem medicações a serem tomadas se você está com sintomas, você sabe disso. Né? Então, procura aquele médico de pronto atendimento que sempre te ajudou, sempre te auxiliou, manda para ele, né, um WhatsApp, diz, doutor, eu estou com sintoma, me orienta, me medica, né? Fala para aquele outro colega seu de trabalho que você sabe que o cara é porreta, que o cara é bom, e diga para ele todos os seus sintomas e diz assim, olha, eu estou com medo, eu tenho certeza que é isso que você tem agora, mas eu vou enfrentar, porque eu sou muito maior do que esse convite. Porque assim, ó, quando você tem a saúde, tem uma saúde controlada, que não tenha nenhuma outra patologia, gente, é certeza, é questão de 14 dias e isso passa. 14 a mais dias, isso passa. Uma outra coisa, Stephanie, que você tem que fazer de imediato, é as inalações, porque o que acontece? O vírus, ele fica muito dessa área nossa, né, querendo ir para o nosso pulmão, né, inala, né, faz aquela inalação, sabe aqueles bafos que as nossas avós mandavam a gente fazer, a gente não gostava? Isso é válido na doença. Sabe aquela história do chá do melão de São Caetano? Acreditem em vocês, o chá do melão de São Caetano, ele limpa, né, os nossos brônquios, limpa essas situações, ele também vale muito. Outra coisa, Stephanie, assim, ó, repouso, né? O psicológico da gente é totalmente abalado, porque eu fico imaginando você na sua casa, seus 4 filhos, e você com medo, né? Porque você pode ser uma transmissora de um vírus que não é uma culpa sua, né? E você tem que proteger esses 4 filhos. Mas eu tenho muita crença assim que, como você fez um juramento, você sabe que tudo que está dentro de você é esse processo, então você vai dizer assim, né? Eu só preciso me cuidar e vocês se cuidarem aí. E a nossa relação vai continuar, né? Eu falo isso porque eu já tive alguns, muitos dos meus, né? Aqui em Diamantino, graças a Deus, a gente não teve muitos, mas nós tivemos pessoas. E eu vi, assim, os colegas se debruçando em dar atenção. E eu tenho certeza que você também vai se usar agora de toda a sua experiência em saúde e vai se cuidar e vai dar força para aquelas pessoas que vai estar perto de vocês. É 14 dias, um pouquinho a mais do que isso, e tudo vai dar certo, tá? Deus te proteja. bacana. Então, nós queremos agradecer a participação de todos. Gostaria que vocês abrissem uns vídeos aí para a gente tirar uma foto desse momento, né? Para deixar registrado. Então, quem puder abrir, Marqueteiro do Fernando. fazer um marketing, né? Jogar depois lá no Instagram, também legal. Deixa eu ver quanta gente está aí, né? Tem muita gente aqui no Google Meet. Bacana.
Darcy estudou com meu filho. Stephanie. Pedro Vicente. Legal, muito bom ver os rostinhos de vocês. Eu gostaria muito de agradecer e dizer que foi muito valoroso participar dessa live aqui, junto com a Cleide, falando um pouquinho sobre as estratégias, sobre o planejamento e de como nós estamos em constante aprendizado durante esse ano de 2020. Eu acredito que vai ser um ano de muito aprendizado, seja em quaisquer áreas que nós estamos, né, trabalhando, nós vamos tirar aí algum aprendizado desse momento. Então, pessoal, falar que o planejamento estratégico ele é muito importante na vida das organizações, na vida da nossa população, como vocês puderam ver durante toda essa palestra, todo esse processo aqui que a Cleide pôde tão valorosamente abrir para a gente todo esse conhecimento em relação à gestão em saúde. E isso é muito bacana, eu quero agradecer muito, né, a Cleide por ter aceitado esse convite. Gostaria de agradecer também a Faculdade de Integrais de Diamantino, a pessoa da professora Betânia, que fez o convite para mim. Então, eu me sinto honrado de estar vivendo esse momento aqui, ao lado de uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é a professora Cleide, que foi minha professora, e hoje a gente trabalha aí junto. Muito obrigado mesmo, e a gente fica muito agradecido por esse momento. Eu que agradeço, né, a atenção de vocês, dizer que eu estou sempre à disposição, né, até de que vocês, em outro momento, não neste, porque, assim, não é bom muito ficar perto de mim. Nesse momento eu falo isso para todo mundo, né? Eu posso ser uma assintomática, mas faço, assim, Fernando, questão de que vocês venham para dentro do sistema público para conhecer o sistema público. Porque o sistema público precisa muito de gente, e de gente que faça a diferença. Agradecer ao Fernando, mas assim, o Fernando sabe da minha admiração a ele, né? Eu sempre disse para ele, vai dar um bom professor, vai dar um bom administrador, vai dar bom naquilo que quer, né? Porque a gente sabe que administrador tem suas 14 características, e se vocês estiverem trabalhando nas 14 características do administrador, eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem. E agradecer a Betânia também, que eu acho que é uma pessoa que está aqui na universidade, na faculdade, né? É uma pessoa de grande valor, né? A Betânia eu não tenho... A gente não teve tempo de trabalhar junto, mas a gente admira aqueles que fazem, e a Betânia é uma grande diferença no ensino, né, e aprendizagem das pessoas. Acho que é muito bacana ver isso. Mas, principalmente, muito orgulho da FID, porque ela se reinventou. Sabe, assim, eu fico olhando, tem dia eu fico pensando assim, como é que pode fazer as instituições de ensino? E aí eu vi a FID novamente gigante, sabe, gigante? Gigante se reinventando. Porque parece-me que faz tempo que vocês estão nas aulas online. Isso é bacana demais, gente, né? Então, assim, agradecer mesmo ao Magela, que é um grande amigo, mas principalmente a dona Sônia, eu não vejo há anos, não vejo há tempos, mas agradecer muito a ela, porque eu tive tantas oportunidades nessa faculdade, né? Eu tive tantas vezes oportunidade. E agradecer as pessoas que estão aqui, né? E dizer assim, que eu não acredito que nenhum de nós viemos a esse mundo sem uma missão. E vocês, estudando administração, eu acredito que vocês estão, né? Administração, contabilidade, tanto pedagogia, né, como sistema de informação, eu acredito que vocês estão projetando para o futuro. E quando vocês forem para esse futuro, vocês enfrentem, não pense que o mundo será um mar de rosas, mas se você adquirir aqui o conhecimento necessário, se você experienciar isso, eu tenho certeza que todos poderão contribuir com o mundo, porque nós estamos num momento muito delicado, mas ele ficará muito mais delicado após tudo isso. E após tudo isso, vai precisar de pessoas determinadas, focadas, que superem desafios, que tenham novas ideias, que sejam pessoas esperançosas.
de dias melhores e de uma vida melhor. Que todos vocês se cuidem muito, muito mesmo, né? E até chegar essa vacina, vamos nos cuidar, vamos pensar também como fazer a vida continuar, né, com a pandemia. Vamos pensar como é que a gente faz a nossa parte nisso tudo. Não vá a festas nesse momento, né? A gente pode fazer uma festa diferente. Faz festa de live, né? Vamos fazer de outro jeito. Mas não se aglomerem, não se contaminem, porque eu acho que a vida, ela está acima de tudo. E nós estamos num momento de sobrevivência. Vai ter um outro momento que a gente sobreviveu a tudo isso. Mas para sobreviver, a gente tem que seguir bastante as regras. Boa sorte, Deus abençoe, e que todos nós possamos nos ver lá na frente. Obrigado, Cleide. Um super abraço. Fiquem todos com Deus. Pessoal, aqui do Google Meet, né, acho que tem algumas informações que a professora Betânia quer passar para vocês. Então, eu estou encerrando a minha participação aqui e deixo vocês aqui com ela. Ela vai, né, passar algumas informações em relação a vocês pegarem o certificado, a questão toda das horas, e aí eu deixo esse momento aqui com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquei muito feliz de ver muitos alunos meus aqui, tá? E muito obrigado, gente. Gratidão sempre. Fiquem todos muito com Deus, tá? Um abraço. Tchau. Rapaz, deixa eu falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Pessoal, o certificado de vocês vai estar disponível posteriormente na secretaria, mas nós vamos encaminhar para vocês por e-mail, tá? Então, depois a gente vai entrar em contato para vocês passarem, né, o e-mail de vocês para que a gente possa estar encaminhando, para que vocês não precisem vir aqui na faculdade, tá bom? Gratidão a todos pela participação. Na próxima semana nós teremos outra live, vai ser na sexta-feira, tá? Com a professora Luciana, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, nesse tempo, né, tão difícil da gente estar aí em casa, escondidinho, tá bom? Que Deus abençoe a todos e gratidão por tudo. Fiquem com Deus.